Qual momento você decidiu pela anestesiologia? Eu sempre conto essa história em algumas situações, alguns eventos, que quando eu era moleque, quando eu era bem pequeno, eu sempre fui um moleque cheio de bicho em casa, não tinha o sítio da família. Mas quando eu era bem moleque, aos 8, 12 anos, no colégio tinha as feiras de ciências. E sempre nas feiras de ciências, na década de 80, tinha aqueles experimentos macabros de biologia, onde se dissecava um sapo na feira de ciências, anestesiado com éter, cloroforme. E eu sempre ficava impressionado quando eu era mais novo, vendo os colegas veteranos mais velhos de 13 anos fazendo isso, e quando chegou minha vez era eu, um moleque que estava lá dissecando o sapo. Eu fiquei dias estudando fisiologia cardiovascular no sapo para poder explicar e apresentar isso na feira de ciências. Para quem se assusta, era isso que se fazia na década de 80, eram essas coisas que aconteciam por lá. E aí eu saí do colégio, cresci, fui para outros lugares, fiz mil coisas, morei fora do país antes de terminar o colégio, voltei, servi exército, e meus pais têm empresa, sempre foram ligados ao comércio, apesar de serem bancários quando eu nasci, mas ligados ao comércio, empresa, e sempre existia uma pressão familiar, você tem que seguir com a empresa da família, você tem que tomar conta disso, você é o filho mais velho, é isso que você tem que levar, e eu não era muito ligado em número, muito ligado nessas coisas de administrar alguma coisa. A biologia, os animais vinham sempre na minha cabeça, e foi nisso que eu fiquei, falei, não, eu vou fazer veterinária, porém tinha uma condição da família, que se eu fosse passar numa universidade pública. E aí foi o Alex estudar que nem um louco na época, servindo o exército, depois terminado o colégio que eu não passei, fiquei em lista de espera no final do colégio, não passei. Tinha recém voltado de fora e aí fiz do cursinho, exército, trabalhando na empresa do pai, porque tinha que trabalhar, e passar numa universidade pública. E foi o que eu fiz, passei numa universidade estadual de Santa Catarina, na UDESC, em Lages. Desde o início, a farmacologia me impressionava, a fisiologia era magnífico para mim, anatomia, histologia, tudo eu gostava muito na farmacologia quando eu cheguei nessas disciplinas, e tudo fez sentido quando eu encontrei a disciplina de anestesiologia no 7º semestre, provavelmente. Tudo fez sentido porque tudo se ligou. Eu nunca quis ser médico, eu nunca quis fazer medicina, porém eu queria ser médico veterinário. E aí eu descobri que eu não queria ser médico veterinário, eu queria ser anestesista veterinário. Eu acho que era isso, desde criança, que vinha na minha cabeça que era o que fazia um médico veterinário, onde tudo fazia sentido, tudo se juntava, a anestesia é mágica. E assim eu me encontrei na anestesia. Difícil dizer quando que eu decidi pela anestesiologia, mas claro que houve motivo para isso também maior, apoio na universidade, né? Incentivos aos professores, bons professores da disciplina, entender que você podia ser útil fazendo isso, entender que existia um futuro profissional fazendo isso também. Eu acho muito hipocrisia falar e muito utópico falar, eu vou fazer o que eu gosto, independente do que aconteça. É muito utopia isso, né? Não é só o que a gente gosta. A gente não tem que fazer só o que gosta, a gente tem que fazer o que é preciso fazer, o que é rentável fazer muitas vezes, o que vale a pena ser feito. Sinceramente, tem algumas coisas que eu acho que não vale a pena serem feitas como carreira, como profissão, por mais que a pessoa ache que ela nasceu para fazer aquilo. Isso é muito difícil falar, mas eu acho que muitas vezes deve ser dito, as pessoas têm que escutar muitas vezes esse tipo de crítica e de observação. Enfim, isso é um pouco como eu me entendi dentro da anestesia.